Olá, boa noite. Olá! Olá, como vão? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Estamos ajeitando aqui também. Senta aí. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, Cláudia. boa noite, Alex. Boa noite, Cris. Boa noite. Acho que está agora certinho, né? Boa noite! Vamos lá, vamos começar. Então, a gente vai começar a live de hoje conversando com o Alexandre. Antes da gente começar nosso bate-papo, eu vou apresentar os nossos entrevistados, né? Alexandre de Castro Gomes é especialista em literatura infantil e juvenil, mestrando em teoria da literatura e literatura comparada pela UERJ, ex-presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, a ELIGE, a maior entidade do gênero no país, professor no curso de pós-graduação de literatura infantil e juvenil na Universidade de Cândido Mendes, autor de mais de 30 livros publicados no Brasil e no exterior, por grandes editoras. Seu primeiro livro, O Julgamento do Chocolate, foi publicado em 2008. Bom, tem outras coisas aqui, mas a gente conversa depois. Eu vou apresentar agora a Cris. A Cris Aliadef, é assim que se fala? É. Cris Aliadef é especialista em literatura infantil e juvenil e formada em desenho industrial pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Atua como ilustradora de livros infantis e juvenis e como designer têxtil. Ilustrou seu primeiro livro em 2010 e hoje são mais de 40 obras com seus traços e cores. Possui publicações no prestigiado Catálogo de Bolonha, teve livros selecionados para os programas PNBE, PNAEC e PNLD literário. Suas obras foram premiadas com 2 selos da Cátedra Unesco de Leitura da PUC-Rio. Além disso, foi finalista do concurso da Nova Moeda de Real, um trabalho de norte a sul do país pela Conectarte. Muito legal. Olha, Alex, vamos começar primeiro com as meninas? Vamos, ela já está reclamando aqui do que eu mandei de biografia dela. Eu mandei aquela biografia que você botou na Prefeitura do Rio, no edital. Foi a mesma que eu mandei. Relaxa que a gente tem aqui tempo para a gente conversar sobre essa sua biografia. Então, como o Alex primeiro Ficou baixo, perdi a voz. Não estou te escutando. Peraí, que agora eu perdi a voz. Deixa eu... Você está me ouvindo? Perfeitamente. Não tá... Perfeitamente? Perfeitamente. Então não sei o que está vendo aqui, que agora ficou sem som nenhum. Olha só, eu vou tentar abaixar isso aqui e voltar em seguida. Peraí, só um segundo. Tá bom. Então, enquanto eles entram, enquanto a gente reconecta, a gente está aqui, né, com o encontro com... Então, vamos começar então com a Cris. Cris, fala um pouquinho dessa coisa aí, como é que é ser finalista? Eu queria que você começasse com essa experiência, porque assim, concurso na área de literatura é sempre uma coisa meio... Você está me ouvindo? Tô. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa experiência de participar de concurso na literatura e como é que foi essa sua experiência sendo finalista de um concurso, né? Como um concurso na Nova Moeda de Real. Como é que foi? Me conta um pouquinho dessa história pra gente. Nossa, tem muito, muito, muito tempo isso. Eu acho que eu tinha acabado de me formar na faculdade. Foi o quê? 90? Foi assim que mudaram as moedinhas, que eram todas prateadas, lembra? E essa moeda agora de real, que tem um miolo prateado, foi lançado um concurso para o novo design da moeda. E a Cris participou e ficou entre os finalistas. Né? Na verdade, nós dois participamos. E quem deu a ideia de participar foi o irmão dele, que ele viu em algum lugar e falou: vamos lá participar disso. E a gente entramos gaiatos, a gente fez uma família de moedas que era inspirada na flora brasileira.
Então, a gente dividiu as moedas em regiões, a maior região brasileira ficou com a maior moeda, a menor com a menor moeda, e a gente foi pegando uma planta representante de cada região e fizemos o desenho. Isso. Por exemplo, a bromélia no Sudeste, foi a flor do mandacaru foi no Nordeste, as quaresmeiras, né, aquelas florzinhas da quaresmeira foram para o Sul. Então, ela fez o design todo, jogou o mapa do Brasil com aquela planta saindo daquela região, e estava lá o 50 centavos, 25 centavos e tal. Era o design da moeda atual. A gente já sabia as cores da moeda. Eu recebi. Eu fui na Casa da Moeda, a gente recebeu um jogo de moedas lisas, que era só para a gente ter, para imaginar como é que ia ficar o design. Para saber qual era o material, e aquilo era secretíssimo. Mas eu nunca imaginei que eu fosse passar pela primeira fase, que eu fosse ser finalista. Não imaginava isso. Porque, assim, todos os grandes estúdios de design do Brasil participaram. Aí eu cheguei na reunião lá, estava o meu orientador lá também sentado, ele olhou para minha cara e falou, ué, você aqui? Eu falei, Foi muito divertido. Acabou que quem ganhou, foram 20 finalistas, mas quem ganhou o concurso foi a própria Casa da Moeda. Porque sabe aqueles concursos meio que... Vamos, né? Não sei. É melhor não falar nada. Mas tinha concorrentes fortíssimos, projetos lindíssimos. Sim. Mas foi uma experiência muito bacana. Foi engraçado. Ser finalista já é uma coisa, né? Mas tem muito tempo. E rolou uma graninha também. Ainda ganhamos uma graninha. Ainda rolou uma graninha. A gente conseguiu comprar um computador novo na época. Foi muito legal. E como é que é essa sinergia entre vocês dois? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que é, porque vocês trabalham juntos. Vocês têm, se eu não estou enganada, pelo que o Alex me falou, vocês têm 12 livros juntos, é isso? Que vocês trabalharam 12 publicados. Juntos? 12 publicados. Eles têm outros livros que a gente já fez, que vão sair ainda aí. E tem outros que a gente fez que não foram publicados ainda. Como é que funciona? Como é que funciona esses que vocês já publicaram? Como é que funciona o trabalho de vocês? Conta um pouquinho como é que funciona esse emaranhado aí de texto. Bom, quando o Alex começou a trabalhar comigo, ele ainda trabalhava com direito, né? Trabalhava no banco. Acho que era na época HSBC. Na seguradora. E ele não estava muito feliz com o trabalho dele. Ele acordava de manhã, colocava o terno e saía, mas não estava legal para ele. E ele A gente já estava fazendo, já tinha o negócio de design. Antes de entrar nos livros, a gente fazia... Pois é, isso que eu vou contar. Tá. Então, aí o que aconteceu? Eu tinha 2 trabalhos na época, e os 2 ligados a web design. E era muito interessante, porque um deles era com músicos. Era um escritório que agenciava músicos, e eu comecei a fazer, eu fiz a curadoria do site da Gal, do site da Roberta Miranda, e eu ia cuidando disso para esse escritório. E comecei a desenhar os sites também, e a gente chamava uma galerinha para fazer a programação, mas era muito maneiro. E a minha chefe, na época, falava assim, olha, se você tiver tempo livre, você pode usar o escritório para continuar a fazer outros sites, vai fazendo a tua vida. E eu fui fazendo, e o Alex no direito. Aí ele começou a ver a diferença. Eu ia para reuniões em gravadoras. E eu fazia velhinhos chorarem, sabe? Aquela coisa. Eu me encontrava com os senhores que tinham o filho cego, a filha não sei o quê, que bateu o carro. Eu ia lá representando o negócio. O senhor tem aqui, de acordo com a lei e tal, fazia petição. E o velhinho chorava na minha frente. Ele chegava em casa arrasado. Aí eu chegava arrasado. Minha vida era muito ruim, cara. Aí a gente teve ideia. Eu falei assim, olha, então você sai do seu emprego e vai estudar o programação de sites. Que eu ainda dependia dos outros meninos para fazer os sites. E foi o que ele fez. Ele saiu do trabalho, foi estudar. O primeiro site que ele fez foi um teaser para Roberta Miranda. Eu acho que foi até de graça, na época a gente ofereceu. Não me lembro. Eu sei que depois a gente fez Charlie Brown Jr. Aí depois a gente foi... Herbert Viana. Não, aí depois aconteceu que a galera que fazia comigo o site, tinha sido da Nana Caymmi, deu um problema nos computadores deles, eles perderam tudo. E aí a EMI deu uma congelada, assim, parou de chamar a gente por um tempo.
E quando chamou de novo, eles queriam fazer em uma semana um hot site para o Herbert, para carreira solo. E aí o Alex foi comigo, já estava sabendo das coisas. Já tinha feito os cursos. Porque o que aconteceu é o seguinte, ela ganhava uma grana boa para fazer o design do site. E era um valor que, na verdade, era 50% acaba indo para ela, para o design, 50% ia para a programação. E eu pensava assim, gente, eu posso fazer essa programação, né? Eu já gostava de mexer em computador, então eu precisava fazer uns cursos, porque alguns recursos você tem que conhecer, de JavaScript, de não sei o quê. Fiz os cursos todos na época e pronto, eu me senti preparado. Mas sabe aquele negócio de você se sente preparado, mas você nunca está preparado. Então a gente foi para essa primeira reunião, que ela falou pro pessoal lá da EMI, falou assim, olha, o Alex aqui, ele... Não falei nada. Eu que fui de gaiata. Não falei nada. Eu fui para a reunião como eu sempre ia. Só que dessa vez ele que foi comigo, não foram os outros meninos. E é isso? Porque você que contratava os meninos. Isso, daí fomos nós dois, tá certo. Aí a primeira pergunta que eles falaram lá é a seguinte, vocês sabem fazer streaming? Gente, olhar para cá, não tinha a menor ideia do que era streaming. Eles falaram assim, claro! Sabemos. Isso tem muito tempo, acho que foi 98 ou 99. Sabemos, foi antes da literatura. Tempo. Sabemos, tranquilo. E assim, eu virei noites para aprender o que era. E aí, vocês conseguem entregar um site em uma semana? Claro. Que a gente vai passar para Miami, vai ter uma festa no museu e a gente vamos, claro, não, tá tranquilo. Gente, viramos noite para fazer A gente sentou, chegamos no carro, sentamos no estacionamento, abrimos a porta, sentamos, a gente ria tanto. E aí foram um monte de noites dormindo zero, só estudando para poder ficar tudo belezinha. E ficou muito maneiro. O site ficou muito legal. Assim, segundo eles, o pessoal se levantou e aplaudiu lá em Miami, quando mostraram o site para todo mundo. Era uma gracinha. Mas qual foi o primeiro livro que vocês fizeram juntos? Não, porque depois do site, depois de tanto tempo de site, esse negócio de trabalhar junto já estava na gente, não tinha como tirar. E qual foi o primeiro livro que vocês fizeram juntos? O primeiro que a gente fez foi o Condomínio dos Monstros. Foi isso aqui. Foi o Condomínio, né? Isso aqui. Foi o primeiro. Como é que foi isso? Queria que vocês contassem um pouquinho. Bom, o Lex já tinha esse texto escrito. E ele falou assim, tenta desenhar você, porque eu gostava de desenhar, assim, pra mim, né? E aí ele falou, tenta ilustrar esse texto e quem sabe a gente consegue passar para alguma editora. E aí eu desenhei todo em bico de pena, com outro traço completamente diferente. E era o que a gente tinha na época. E quando o Alex foi realmente publicar esse texto, eu redesenhei tudo, porque eu achava que o que estava já não era mais o que eu queria. E a gente foi mudando o traço, fui vendo, me acostumando com esse mundo de literatura, vendo como é que eram os outros livros, né? A gente começa a pesquisar muito. Então eu redesenhei o livro todo. Todo em lápis de cor, que é uma coisa que eu gosto, mas não é uma coisa que eu me sinta... Eu acho que é muito trabalhoso. E ele gosta muito que faça só com lápis de cor. Não gosto muito. Naquela época eu achava que encaixava. Eu acho que funcionaria com lápis de cor. Mas tipo, claro, eu mato uma caixa de lápis de cor num livro desse. Acaba. E aí em algumas cores eu compro outra caixa. Mas acaba uma caixa, com certeza. Mas esse livro, na verdade, ele veio porque eu já tinha publicado o primeiro, o segundo. Aí no terceiro eu cheguei para o editor e falei assim, eu gostaria de fazer com a Cris, que ela fosse ilustradora do livro. Ele concordou, até porque o primeiro tinha dado muito certo e tal, o segundo também estava indo bem. Aí eles toparam fazer com a Cris, né? E foi o primeiro, mas não foi bem o primeiro dela, acho que foi o primeiro publicado, porque ao mesmo tempo teve outro, né? Quem é que está falando aí? Vou escrever um livro. Pode deixar que eu leia. Tessitura está falando, Cris, ainda vou escrever um livro e você ilustrar. Oba! Mas foi bem divertido. E assim, e ao longo do primeiro livro que a gente fez juntos, claro que teve aqueles momentos de eu olhar para o trabalho dela e falar, Cris, muda isso daí. No começo era muito isso. Eu começava a desenhar e ele passava assim por mim e falava assim, não gostei. Porque isso é uma coisa de escritor que é muito chata. Eu admito que é chato e eu não faço mais isso. Mas no início, claro, era o primeiro trabalho dela, eu queria que ela entrasse bem, sabe aquela coisa? E ela mesmo estava
sabe, começando, tinha as suas inseguranças e Aí tal. era mó papagaio de pirata, ficava lá assim, olhando o tempo todo. Eu ia falar, mas Não, nem mas aí não é comecei. assim também. Não, era assim, o começo era muito ruim, mas depois a gente foi se acostumando. Não, pois é. Eu fui melhorando também, porque eu também, né, primeiro livro é difícil. É. Mas isso acontece muito entre a gente, essas interferências. Que ela tá falando. Fala. E o trabalho de vocês é sempre assim? Um interfere Não, assim, hoje em dia não Hoje acontece. em dia não. Eu nem vejo, eu só vejo dela quando está pronto, Não, praticamente. hoje em dia não acontece. Porque eu acho que com o tempo você não só é a confiança que você vai ficando cada vez maior, né? Mas é porque a gente já está safo nisso agora, a gente já sabe o que o mercado precisa, o que é para fazer, o que é. Por exemplo, ela ainda lê todos os meus textos, ainda faço ela ler todos os meus textos antes de mandar para o editor. Elas, crianças. E eles palpitam. Olha, está errado aqui, muda isso. E eu escuto eles, são os meus primeiros leitores. Então, assim, e às vezes o próprio escritor, quando ele escreve, ele não se dá conta de um ou outro pequeno erro, porque você já está com aquela história tá viciada dentro da sua cabeça e você não consegue observar, né? De fora, né? Exatamente. Então você precisa desse observador de fora. E ela faz isso muito bem, e as crianças também. E eu falo assim, eu não quero elogio, gente, eu quero crítica. Porque o que o escritor mais precisa não é de elogio. E aí eles fazem isso, eles criticam muito bem, assim, digamos assim. Não pegam leve, não. Coitadinho! porque agora vocês têm mais confiança, né, no trabalho, aí fica mais fácil. Ó, tem um comentário aqui, a Flávia Cortes está falando que tem um livro ilustrado por você, Cris. Mas ela diz que quer mais, ela quer mais. Mas foi um livro em braille, então o traço nem tem muito de mim ali, não. Assim, teve muito estudo, que é um livro para pessoas com baixa visão. Então, acho que a gente merece um outro livro junto assim. Não podia trabalhar muito ângulo, não podia trabalhar sombras, não podia trabalhar nada disso. Era tudo imagem muito chapada e muito fácil de você. Não podia ter muito detalhe. Ou seja, tinha que ser lido com um dedo. Então foi um livro diferente. Assim. Qual o nome desse livro? Você lembra? Você tem aí? Amigo Bicho. O da Flávia com ela é Amigo Bicho. Amigo Bicho? Foi para a Fundação Dorina Novil, para instituição para cegos, né? E pessoa de baixa visão. Então é um livro diferente. Ela falou que a venda ele é muito específico, foi direcionado mesmo para a instituição, né? Gente, mas eu não sei se de repente você compra no site da Dorina. Acho que tem, no site da Dorina. Eu acho que está à venda sim, lá no site da Dorina. Acho que eles têm todos esses livros lá. Mas e como é que foi fazer a ilustração desse? Agora eu fiquei curiosa. Como é que foi fazer essa... Eu pego lá, vai falando. Assim, a gente teve ajuda da Márcia Cardial, então ela já estudava isso e ela ajudou. Foi meio que um manual. A gente sabia que não podia fazer ângulos, não podia fazer. Você tinha que reconhecer um cachorro passando o dedo. Então não dava para ter muita elaboração nessa ilustração. É esse aqui. Legal. Eu acho que eu já vi esse livro da Flávia. Eles têm uns pontinhos assim para você poder ler com medo. Quer ver? Eu tenho um também que eu lancei lá, que é o Lanterna. E aí a bola aqui, você passa aqui dentro, você vai vendo todo o relevo do contorno da bola, entendeu? Legal. Então, a Flávia está dizendo aqui que ele foi distribuído gratuitamente para as crianças de baixa visão, não foi... Sim. Não foi vendido. Mas ele foi distribuído gratuitamente, mas é vendido também no site, eu acho. O Felipe Campos, ele participou de um livro seu, Cris. Felipe Campos está falando aqui. Que você participou de um livro dele. Participei. Desenhei o Felipe. Desenhou o Felipe? Desenhei. Mas foi muito difícil para você fazer a ilustração do Amigo Bicho? Não foi difícil. Foi diferente. Foi diferente. Eu tive que me direcionar ao que eles falavam que era necessário. Então, foi só diferente. E como é que é para vocês dois? Agora a pergunta para os dois, tá? Quando vocês começam a fazer um livro, pode citar um desses livros que vocês fizeram juntos, pode ser até os últimos, né? Que estão lançados. Como é que foi o processo do início
quando vocês começaram a fazer, como é que foi? Surgiu a primeira história, surgiu o primeiro desenho, ou vocês fizeram juntos, vou fazer uma história sobre isso, vai pensando numa ilustração. Como é que foi? Até agora, a gente começou sempre com texto. Nunca começou com imagem, não. Então, sempre é você que passa para ela o texto para a Cris ilustrar, Alex? Tem dois... Menos robóticos, que eu acho que a ideia partiu dos meus desenhos. Assim, normalmente o que acontece é que eu faço o texto e depois que eu faço o texto eu mostro para ela e tal. Tem alguns textos que ela fala assim, esse aí eu quero fazer. Aí eu já separo para ela. E tem alguns que eu apresento para o editor e eu sempre falo assim, olha, eu acho, se vocês puderem, que isso é um trabalho que ficaria legal com a Cris e tal, não sei o quê. Mas às vezes o editor quer botar um outro ilustrador, que ele acha que aquele texto é mais a cara de outro ilustrador. Mas eu sempre indico a Cris. Agora, tem alguns textos que a gente já entrega o projeto pronto, mais ou menos. Já entrega com a ilustração dela, não o livro pronto, às vezes, mas às vezes uma, duas ilustrações para mostrar o processo, o que quem estava pensando. Por exemplo, Lagartixa. O da lagartixa foi assim, o do Deu Limerick na Casa do Bicho foi assim, que eu mostrei. Está aí, o da lagartixa está aqui, o Deu Limerick está em cima. Esse daqui, por exemplo, a gente mostrava os livros já com uma ou duas ilustrações, o texto, né? Acontece. Ixi. Já tinha uma ou duas ilustrações prontas. E aí a gente mandava para o editor via, gostava, né? Também tem isso, e fazia. E o projeto já começava meio que pronto. Eu fiz uns agora com os meus filhos também, que eles ilustraram. Eu já apresentei o projeto pronto com a ilustração deles. Mas normalmente é assim. Agora já teve caso, como foi, por exemplo, do Robóticos, que eu não sei se está aqui. Não está, não. Não está. Que a Cris tinha os desenhos dos robôs que eu amava, assim, bem anos 50, sabe? E eu falava, pô, eu tenho que escrever uma história baseada nesses robôs. E eu fiz uma história por causa do desenho dela. Então, quer dizer, a ideia surgiu do desenho, da ilustração. No desenho, né? A ilustração é depois que está pronto o texto. Mas surgiu do desenho, mas isso é raro. É mais fácil acontecer dela fazer em cima do texto. E Cris, qual que foi? E nem são todos os que estão aqui atrás, viu? Só tem alguns. Cris, qual foi o livro que você mais gostou de ilustrar do Alex? Eu acho que, assim, juntando tudo, eu gostei muito dos robóticos. Acho que o trabalho ficou bem legal. Eu vou lá perto. Mas esse do Saci, que agora vem outro, Saci eu acho que fazer essas pranchas aqui foi muito divertido. Foi muito divertido porque a gente misturava desenho com manipulação de foto, com Photoshop também. Esse também é legal, ele vai mostrar outra. E assim, essas pastas que estão aqui atrás, tudo eu construí no Photoshop. As chaves são as chaves aqui de casa. A gente foi juntando um monte de coisa, então foi bem divertido de fazer. Esse aqui que o Alex vai mostrar também. E a história também é muito legal, né? Aniversário no cemitério, a gente estava viajando lá em Arraial do Cabo e eu fui fazendo todos os personagens. Não, começaram com fotos, né? Mas quando eu fui desenhar as personagens, eu fui fazendo. A gente estava viajando, voltava da praia, eu ficava desenhando um monte de monstros e no final a gente montou no fundo dos cemitérios, das fotos do cemitério. Legal. Conforme dava. Então foi muito gostoso de fazer também. A gente entrava em cemitério e ia tirar foto. A gente olhava um recanto bonito e fazia, vamos tirar foto. Isso começou porque a gente foi levar nossos filhos para conhecer o cemitério de São João Batista. Vamos passear lá no cemitério. Porque passear no cemitério, isso é uma coisa... Esse aqui é o robótico. Dos robozinhos. Passear no cemitério é uma coisa muito comum na Europa. Cemitério é ponto turístico. As pessoas vão para ver os túmulos de quem morreu. Então, assim, e se você entra aqui no São João Batista, você tem o túmulo do Cazuza, tem o túmulo Aqui é a guarda. Da Carmen Miranda, Santos Dumont. Então, e de vários presidentes. Então você vai olhando os túmulos e vai contando a história daquelas pessoas. Então acaba sendo um passeio interessante para fazer para as crianças, né? E eles adoram. Então a gente estava lá num dia desse fazendo esse passeio, e algumas sepulturas antigas, algumas lápides têm poesia escrita, é muito legal. É a família Morbidinha.
Então, a gente ia olhando essas coisas, eu tem um momento que a gente viu um recanto lá, que eu falei, estava tão bem cuidadinho, com um jardinzinho e tal, eu falei, pô, aqui podia até ter uma festa aqui. Então veio a ideia da festa do aniversário do cemitério, que seria o aniversário do coveiro. Então eu tirei fotos nesse dia do cemitério, e depois cada viagem que eu fazia para Curitiba, para não sei aonde, para Areal, eu ia tirando fotos do cemitério da cidade. E no final a gente selecionou algumas dessas fotos e ela foi fazendo esses bonequinhos e recortando e colocando em cima, sabe? Colando, como... No Photoshop. Lembra antigamente tinha aquela Transfix Mania que você... Foi bem isso, você pegava, você tinha um cenário atrás, você ia com a unha e raspava o bonequinho e ficava ali em cima. Era a mesma coisa, ela foi pegando esses bonequinhos e foi colando nas imagens de cemitério. Manipulou um pouquinho, né, para se tivesse algum nome e tal, escondia. As folhagens que eram verdes ficaram meio roxas e tal, porque era manipulação de imagem no Photoshop. Porque a gente foi ao cemitério de dia, né? E a história é de noite. Então rolou aí uma manipulação para escurecer as fotos. E aí a gente fez. Então foi um trabalho muito diferente. Agora, é um trabalho, de certa forma, polêmico, porque não é todo professor que vai trabalhar livro de cemitério em escola, né? Tem pais que não gostam. Mas eu adoro esse trabalho. Ele tem esse negócio da festa, da comemoração, e ao mesmo tempo ele tem muito humor na história. Ele tem poesia. Eu gosto muito. É um trabalho que podia vender mais. Tem fãs de vocês aí falando que amo mega aniversário no cemitério. As crianças amam as tessituras. As crianças normalmente amam. Uma vez a gente estava no Salão do Livro, eu vi uma menininha correndo, mexeu o stand da Elige, que era a associação que eu presidia, mas nessa época acho que já não era mais presidente, a Flávia já era vice-presidente lá, já era a Rosana. E eu botei alguns livros que estavam tendo relançamento naquele ano, então eu botei o do aniversário do cemitério. Viu uma menininha com a mãe, correu para o nosso stand para pegar o livro do aniversário do cemitério. Mãe, olha que legal! E olhando lá, os zumbis, o negócio todo. E a mãe, lá que aí, minha filha. Não. Ela leu o cemitério. Rola um Deus me livre. Rola um Deus me livre, sabe? Não, isso aí não, os credo. E tal. Mas assim, mas as crianças amam. Eu não escrevo para os pais mesmo, escrevo para as crianças, então tá bom. A professora Regina Michele está falando aqui que está lembrando da história da criação do livro, né? É muito legal a história da criação do livro. E isso me lembrou do livro Que Lê Gente, que é muito legal. E assim, queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia da criação dessa história, porque é curioso, né? Porque assim, eu não sei se todo mundo que curte leitura, se um dia, quando criança, teve essa coisa também de estar observando. Eu tinha, até hoje, de vez em quando eu fico observando as pessoas, tentando descobrir a história que está por trás dela. Só não escrevo, como você. Eu queria saber como é que foi essa construção. Bem, esse livro, assim, foi acho que o primeiro que eu fiz digital. Acho que foi. Não sei, isso você que sabe dizer. Eu sei dizer de onde que nasceu a ideia desse livro. É um livro que eu queria fazer. Eu estava nessa época que todo mundo falava que eu fazia muito livro de monstro e de folclore. E eu queria fazer uma coisa diferente de monstro de folclore. E tinha essa estante no corredor aqui de casa, que meus filhos eram muito pequenos, eles sempre enchiam muito de livro a estante. E eles liam, eles pegavam livro, a Cris pegava, botavam um de cada lado e liam para eles. Eles mesmo, às vezes, chegavam, puxavam um livro. Mas tinha os livros, e o tonto aqui, tinha os livros que eu botava lá no alto e eles nunca pegaram. E um dia eu fui arrumar aquela estante e eu vi que aqueles livros debaixo estavam meio estouradinhos, mas os de cima estavam novos, né? E eu falei, olha só, a gente tem que trocar, botar os velhos em cima, né, para eles lerem os outros e tal. E aí me veio a ideia de fazer esse negócio do livro velho, o livro antigo, ser colocado para cima e ele não ser lido. E que isso fosse uma estante numa biblioteca, né? Então, assim, os livros antigos iam para cima, acabam servindo como livro de consulta, e os livros novos lá embaixo. Então, esse livro, determinado livro, ele chega um dia no andar de cima da estante. E ele reclama daquilo, porque ele falava que, não, mas aqui ninguém vai me ler, o que eu faço? O que vocês fazem? Ele conversa com os outros, o que vocês fazem aqui o dia inteiro? Aqui eles não nos leem, mas nós lemos eles, né? Porque eu tinha aquela coisa assim, meus filhos nunca pegaram o livro para ler, mas lá de cima eles viram meus filhos crescendo, né? Então, a gente lê eles. Mas como é que se lê gente? E tem aquele negócio de você observar a pessoa, de você ver como é que ela é através da observação, né? Ou de você deduzir. Enfim, é para você usar a criatividade mesmo. E eles vão lendo os frequentadores da biblioteca. E cada frequentador tem uma história que eles mesmos vão desenvolvendo essa história na cabeça deles à medida das observações. E é assim, a Cris fez um trabalho legal, porque ela fez assim,
capa de livro antigo, porque lembre-se que o livro que está lá em cima é um livro que ficou velho. Então ela fez uma capinha, como se fosse um livro bem antigo, velho, que estava lá em cima. Ela tem uma guarda, que não sei se vocês se lembram, aquelas encadernações francesas antigas, que eram esses desenhos assim meio... Papel marmorizado. Papel marmorizado, tem uns que são lindos e tal. Então ela fez uma coisa mais ou menos assim do livro antigo, dá para ver que ele está desgastado já em alguns lugares aqui embaixo. Mas então esse trabalho todo veio dessa observação de vamos reproduzir um livro antigo e ele lê as pessoas. Então ela até fez o olhinho aqui no meio para mostrar que ele está de olho, né? Então, e esse livro ele já se tornou, inclusive, parte de uma oficina que eu dou, uma ideia que quando eu fiz a pós-graduação de literatura infantil na Cândido Mendes, a gente teve que fazer uma apresentação em grupo e uma das coisas que a gente fez foi apresentar esse livro, que a criança olhasse o livro e tivesse que descrever o personagem que ela via dentro do livro. É muito legal isso. Então, o que a gente fez? Tem uma amiga nossa, a Meg, que ela fez de papelão em casa um livro que lê gente, a mesma cara desse livro, igualzinho o livro que está aqui dentro. Tá lá dentro. Será que dá tempo de eu pegar? Dá, vai falando aí. Tá. Mas aí eu vou contar a história. Não, como você quiser. Conta como que foi toda essa... Como é que você fez a ilustração? Como é que você pensou nessa ilustração, né? Aí era bem ambiente de biblioteca mesmo. Eu fiquei me lembrando, eu fui muito rata de biblioteca quando eu era pequena, porque eu tive sorte de ter uma biblioteca na minha rua, a poucos metros da minha casa. Chamava Biblioteca Anita Porto Martins. Então, aquilo tudo voltou. Ele chegou aqui. Ó que legal. Ela fez, tá vendo? A lombada é do livro, igual o livro que está no negócio. É a história do Pinóquio, né? Vou mostrar pra vocês. Aqui são os livros que ficam lá em cima. Essa é a bibliotecária, que se chama Dona Anita. E a biblioteca se chamava Anita, né? Aí ela fez um livro numa caixa de leite, tá vendo? Ela dá até para ver aqui as páginas. Numa caixa de leite, ela fez o livro que lê gente aqui, né? E ele abre. E a brincadeira que eu fazia com as crianças era o seguinte: olha só, vocês vão abrir o livro e vocês vão ter que descrever o personagem que está lá no livro. Então as crianças abriam, né? E ficavam assim, e tinha que se descrever. Escrevi isso aqui, ó. Vou mostrar? Posso mostrar? Mostra, mas era criança. A gente fez isso na Bienal do Ceará. E era criança e pais também, tudo misturado. E era muito engraçada cada reação. Eu quero brincar disso. Entendeu? É um espelho. Eu não estou conseguindo. Olha lá. Então a criança tinha que abrir o livro e descrever. Eu falava, você tem que descrever o personagem que está dentro do livro. E vem dessa brincadeira de você observar e descrever a pessoa. Só que nesse caso ela tinha que se descrever. Aí eu falava, é bagunceiro, não é bagunceiro, gosta de dormir, gosta de ler e tal. Ela tinha que descrever, para os outros adivinharem quem era. Então ela se descrevia. Então esse negócio de se descrever, de observar, não sei o quê, a gente brincava em cima desse livro que lê gente. O livro que lê gente, ele trazia essas oficinas, essas ideias, e o trabalho todo era em cima disso. Foi muito bom. Foi muito legal. A gente fez isso no Ceará. Fizemos aonde? Eu já fiz aqui no Rio, em algumas escolas que eu fui. A gente fez naquela escola lá da Pedro II. Pedro II. Foi um trabalho em cima desse livro. Esse livro é muito bacana, ele vende muito, ele faz muito sucesso, eu gosto muito dele. Gente, mas eu achei fantástico, porque dá para você, inclusive, de repente, até desenvolver uma habilidade que a criança, às vezes, não sabe que ela tem, né? Porque, às vezes, você acha que você não sabe escrever, né? Você Sim. tem aquele bloqueio, principalmente nessa fase, né, que você está começando a escrever, né? Mas, Cris, conta aí, como é que foi a construção dessa ilustração? Foi bem gostoso, acho que foi bem divertido. Então, como eu estava te falando, eu me inspirei muito na minha biblioteca de infância e a bibliotecária tem uma filhota aqui. Não pode falar. Só estou mostrando. Mas você está dando spoiler. Então tá. Porque eu me inspirei na minha também. E foi muito. Achei bem gostoso. Foi um livro que eu experimentei fazer todo digital. E era uma coisa que eu não tinha feito ainda. E foi uma experiência boa. Não, mas digital baseado em desenho que você fez manual, Sim, né? Sempre é. Ela começa com a ilustração manual. O rascunho. E depois ela passa para o computador, onde ela vai fazer ajustes, sombreamento. Foi digital. Aí eu descobri que eu sou muito mais rápida fazendo à mão do que no digital propriamente dito.
Então, eu acho que, por enquanto, eu vou ficar desenhando à mão para sempre. Por enquanto, nada. Eu adoro tinta, adoro cheiro de lápis de cor, cheiro de tinta. Bagunça pela casa, sabe? Espalhar tinta de não lápis de cor. substitua. É. Quer dizer, então, que você faz tudo à mão e depois que você passa para o computador, eu achei que você fizesse tudo no computador. Não, eu faço tudo à mão. Ó, tem alguns comentários aqui que, ó, amei, posso copiar. A Tessitura está perguntando se pode copiar essa ideia do livro, de fazer essa brincadeira com o livro. Pode. Autorizado. A Lena Chianello está falando que é sensacional, adorou também essa ideia do espelho. Aliás, eu também. Aliás, também estou pedindo permissão aqui para usar, porque isso é uma ótima. As reações eram incríveis. Eu achei muito bom. Eu achei que as reações dos adultos eram melhores ainda. Porque eles ficavam e eles não queriam falar para as crianças as besteiras que eles fazem. Então, essa é uma pessoa que gosta muito de ler, que é muito justa, e tarará, e você ria disso, porque você via que estavam forçando um personagem ali, os adultos. As crianças eram totalmente naturais. Esse aqui odeia ler. E não sei o que, né. E você ria também dele. É muito legal isso. Muito bom. Porque ele gera autocrítica, né? Ele gera autoelogio, que também é muito importante. A gente gostava Foi muito legal. Eu acho que realmente nada substitui o cheiro de papel, o cheiro de tinta, o cheiro de um lápis de cor recém-apontado. Eu adoro isso, adoro muito. Para desespero dele, porque eu vou juntando. E a casa fica cheia dessas coisas, eu piso em ponta de lápis. Mas ainda estando bem que com a pandemia eu não tenho ido à papelaria, então caçula está fora de questão. Porque eu indo à caçula é muito problemático. Olha, quem fizer esse negócio do livro, depois tem que me mandar a foto que eu quero ver, tá? Ah, legal. É isso aí, gente. E aí, como é que vocês fazem agora com esses livros novos que vocês estão como é que está sendo essa coisa da pandemia para vocês, para esses lançamentos? Vocês estão com lançamento, né, na praça, não é isso, Alex? Tem 2. Esse ano eu já lancei 2. O Alex coleciona sim, Tim. O Alex adora coisa de feira de antiguidade. Ele coleciona os livros antigos dele. Mas as coisas que eu coleciono tem lugar para ficar. Tem, claro que tem. Está sempre arrumadinho. Ele compra um monte de livro antigo, eu fico remendando. Ele já conversou a beça sobre isso. Mas vocês já estavam com... todo mundo aceitou aí o desafio. Esse ano eu lancei esse aqui, ó, Memórias de um Aluno Totalmente Dividido, pela Paulus, que é mais leitor, assim, mais experiente, não é tão para pequenininho. E esse aqui, que é o Amonca, que é a Associação de Monstros Caseiros, pela Biruta. E o Amonca, no final do livro, tem tipo umas figurinhas, uns personagens, um catálogo com todos os personagens, que se você entrar no site da Biruta, você faz o download e pode imprimir como se fosse um jogo de cards. Não é DR, não. Pode imprimir como se fosse um jogo de cards. Mas esses são 2. Agora tem uns que estão para sair. Esses 2 saíram porque já estavam na gráfica e tal. Como é que tá esses lançamentos que vocês têm agora? Parou? Eu terminei de ilustrar um livro para ele, que é a continuação do Quem Matou o Saci, quer dizer, continuação. É no mesmo estilo. Com os mesmos com os mesmos detetives. É um outro mistério que a gente tem que resolver. E vai sair pela o nome, pode Procura-se o Curupira. Posso falar? Procura-se o Curupira. E vai sair pela Escarlate com os mesmos detetives, só que é um outro caso, né? Tá bem maneiro, porque nesse novo livro eu desenhei... Sem spoiler. É no mesmo estilo. Não, sem spoiler. Algumas crianças tinham falado, poxa, ela ilustrou todos os suspeitos e não ilustrou os detetives. Aí eu falei assim, mas nesse agora vai ter. Desenhei a Billy, desenhei... Tá o crachá dos 2 logo no início do livro. Eu desenhei, fiz as carteirinhas dos 3, né? Porque o Ronaldo com H também aparece. Então é um novo mistério que a gente tem que resolver. O que mais que você fez agora? Agora pegou uma série para fazer. Eu tinha feito um Monteiro Lobato, que era o medo um pedaço, né, do livro de Saci. E eu entreguei no começo do ano. Foi. Depois teve o seu, e agora eu tô fazendo
uma série de livros para uma editora para até o final do ano. E já eu lancei esses dois. Para o Alex ficar enciumado. Tino, obrigado. E eu vi que o Tino fez um elogio para a Cris aqui, dizendo que ela deixa umas coisinhas nas histórias que ele gosta e tal. Tino é um parceiro lindo, eu adoro ele. Mas para mim, esse ano está sendo assim. Lancei esses dois, vai sair esse da Procura Sucurupira, deve sair esse ano. E tinha uns livros que iam sair, porque o PNLD literário para a educação infantil ia sair agora em setembro, né? As editoras tinham que entregar os livros até setembro. Então eu entrei em contato com algumas editoras para falar dos livros que eu tenho lá e tal, para oferecer livros também para essa faixa de idade. E acabei fechando 3 ou 4 livros. Mas como agora o PNLD literário foi adiado para maio do ano que vem, e em fevereiro eu acho que tem, não sei se é fevereiro ou março, vai ter o do ensino médio. Em maio vai ser educação infantil. Algumas editoras já estão adiantando esses livros da educação infantil. Então eu fechei livro com a Globo, tem um livro que está fechado com a Lê, mas ainda ainda não assinamos contrato, mas está fechado de boca. Lá eles são muito legais, eu acho que ele só não sei quando é que vai ser agora. Tipo, uma coisa é estar fechado, outra coisa é realmente ser lançado. Eu acredito que ano que vem sai alguma coisa desses aí que eu estou falando, e esse ano ainda deve sair também, porque tem um que eu fiz agora para uma editora chamada Mingau, que eles me pediram, porque eram livros para crianças que não tem alguma deficiência, não me lembro qual que era, alguma doença, alguma coisa. Eu não me lembro o que era. Eu sei que eu tive que fazer a primeira fase, até 8 meses, que é aquele negócio do bebê ficar de bruços e levantar a cabecinha. É um livro que ele acaba virando um flipbook também, que você vê a cabecinha mexendo. Então eu fiz um texto. É uma série sobre inclusão, eu acho. Eu fiz um texto e esse deve sair agora. O que vocês vão combinar, Flávio e Tino? Eles estão combinando um monte de coisa sem a gente aí. O Tino falou aqui, Cris, você sabe que você deixa sempre umas pegadinhas massa para os leitores. Sou fã desse carinho a mais que você dá aos leitores. Aí a Tessitura adorou a história aí que vocês contaram. Professora Regina. Pois é, eu acho que não tem um livro que fala da Sandra Ronca, que é Quem Tem Medo de Injeção, eu acho. Não era a Revolta da Vacina? Não, tem da vacina e tem o da Sandra Ronca, que a gente tem. Não, mas a ideia é boa, Tiana. Eu acho boa ideia também. As crianças correndo atrás da vacina como se fosse uma bola. Ela está falando para você dar spoiler, sim, Cris. Acende a curiosidade do pessoal, ela falou. E aí o Tiago falou assim, falou para o Alex, mandou um recado para o Alex, não ficar enciumado. Acho as ideias dos livros super originais. A professora falou também que eu digo mesmo para o Tino. Olha, o Tino, o Léo Cunha. Eu tenho algumas pessoas que eu admiro muito nesse meio, que eles também trabalham com a criatividade em primeiro lugar, né? E eu acho que com muito humor. E eu acho que história para criança com muito humor e muita criatividade é sempre muito gostoso. Isso eles fazem muito bem. Não só eles, tem outros, Luiz Antônio também. Eu não vou citar nomes aqui, porque senão... A Flavinha. Adoro os textos da Flávia. Eu não posso ficar citando todo mundo. Eu acho que o Tino tem que cantar nessa live também. O Tino tem que cantar. O Tino tem que cantar. Ele tem que cantar as músicas dos anos 50. Assim, muito bom. Muito bom nisso. Tem que cantar. Vamos lá, o que mais? Perguntas? A gente vai ficar nessas brincadeiras. Pessoal, se quiser mandar perguntas, que a gente já está se encaminhando para o final. Vocês estão com algum projeto novo que vocês estão pensando, maturando, ou vocês só estão aguardando mesmo a editora? Não, a gente nunca... Você sempre tem que estar com a cabeça na frente, né? Assim, o texto terminou, eu já estou pensando em... Ele tem uma lista até. Eu tenho uma lista de ideias. Uma lista de ideias. Mas, assim, eu já estou pensando como é que eu vou vender esse texto, entregar para uma editora, e depois já estou pensando no próximo texto. Isso é uma produção que ela é constante, ela não para. Então, sim, eu tô com um livro que eu tenho que começar a escrever esse livro com a Flávia, que a gente já conversou sobre esse livro, e já está saindo as ideias, já estão rolando. Tem um livro que eu terminei agora com o Luiz Antônio. Tem história que eu vou escrever. Minha filha pediu uma história para ela ilustrar, que eu já estou fazendo para ela. Então, tem muita coisa que você já está pensando e, de repente... O que está rindo aí? O que está falando? O livro que vira máscara. Quando a gente esteve lá no Ceará, a gente comprou uns livros que viravam máscara que eu dei para o meu primo que nasceu no ano passado. Tem uma parceria minha com o Jean-Claude Alphen também, que vai sair agora um livro esse ano, provavelmente com a Globo, e ano que vem deve sair outro com a Editora do Brasil. São
ilustrações lindas que o Jean está me mandando, pedindo para eu botar a história em cima, eu estou botando e está ficando muito legal. Então, esse é um projeto que a gente tem feito aí. A gente pensa, de repente, em abrir a nossa própria selo, nossa própria editora, uma coisa que está... Eles têm uma parceria que dá super certo. Eles são muito rápidos, é incrível. Eles quem? Você e Jean-Claude. Ah, não, mas sim. Mas, além disso, tem esse negócio de abrir a própria editora, que é, sabe aquela coisa que a gente ainda está estudando para ver se isso vai dar certo? Então, é uma coisa que ainda está a caminho. Mas, assim, são ideias que estão pintando, né? E, principalmente agora, no meu caso, trabalhar essa parte da formação, né? Então, eu estou fazendo mestrado, e isso ocupa um tempo gigantesco, você sabe disso. Então, tem os artigos que você escreve, tem toda a parte acadêmica. Então, assim, de certa forma, você pisa um pouco no freio na criação literária por conta dessas outras coisas. Eu tenho a produção, ela trava um pouquinho no literário, não trava, mas ela reduz para aumentar no acadêmico, e porque também não está saindo muito livro agora para a editora, né? As editoras pisaram no freio. Você tem que sempre saber aproveitar essas janelas. Por exemplo, esse PNLD literário foi uma janela. Então, aproveita quem está por dentro e antenado no mercado, sabe a que janelas olhar, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, de você estar sempre observando e sabendo onde é que você deve colocar, com quem você deve falar. Mas isso é uma coisa que só a experiência te dá. Mas a produção agora está mais acadêmica. Ainda tem esse trabalho literário, mas é mais desacelerado agora, digamos assim. E ela que está ferrada até o final do ano. Por quê? Tá dessa coleção aí que ela pegou para fazer. Mas é tranquilo, eu gosto muito de fazer. É para criança bem pequena, eu acho bem bonitinho. Mas é muito trabalho, né? É muito trabalho. Como é que é essa coleção que você está fazendo? Ainda está chegando para mim, ainda não fechou toda, não. Eu fiz um livro para eles que chama Liloca, Formiga Distraída, e agora eles vão dar continuidade para formatar, acho que na mesma proposta. E é tudo muito bonitinho, assim, bem fofinho. E bem caprichado. E fala um pouquinho dessa oficina que vocês fazem. Vocês fazem juntos, né? Essa oficina que vocês fazem nas escolas. A gente, às vezes na escola a gente faz a apresentação juntos. Mas a oficina com criança é mais com ele só. Porque eu tenho diversos tipos de oficinas que eu faço, né? Que agora está meio parado também, porque com a pandemia, está todo mundo em casa, a gente não vai muito à escola. O que eu tenho feito, mas aí tenho dado essas aulas para pós-graduação, e tenho feito encontros com alunos online, mas nem não chega a ser uma oficina, é mais um bate-papo, né? Com algumas escolas que adotam livros meus, eu tenho feito isso. Mas como é que funciona essa oficina que você faz nas escolas? Aí depende da oficina, porque você tem oficina, por exemplo, de criação literária, você tem oficina só de busca da história da literatura infantil, de apresentação dos primeiros textos, dos textos da evolução da literatura infantil no Brasil. Então eu vou levando livros, mostrando para eles, a gente vai lendo juntos, a gente faz análises, né, de como era escrita na época de Olavo Bilac, depois o que o Lobato trouxe, que revolucionou o negócio todo, depois a gente fala sobre a revista Recreio. Eu tenho bastante desse material aqui. Então, nesses cursos, e a gente, claro, e tem o curso de escrita, né, que você estimula a escrita também, a partir de determinados temas. Tem curso de que um escreve sobre um, outro escreve sobre o outro. Então, a gente são vários jogos literários que eu trabalho nesses cursos. Então, depende, porque eu dou uma série de opções. Mas qual a oficina que você quer? Essa, a gente vai conversando sobre elas e a escola contrata o que ela prefere, né? De acordo com os alunos que ela tem, do que elas estão interessadas em fazer. Mas no meu site dá para ver algumas delas. Eu tenho que atualizar, mas acho que a maioria está lá. Quem quiser ver o site do Alex e da Cris, eles estão aí. Pode dar o endereço do site. Mas a Cris dá também oficina de ilustração. Dou. Ela fala do meu, mas ela faz também. Mas é só com foco em ilustração mesmo. E com estamparia também. Aí ela está fazendo estamparia agora. Agora mas não, como já é que funciona essas oficinas? Ultimamente eu tenho dado essas oficinas para Compactor, que é uma marca que meio que me abraça. A marca me abraçou e eu abracei eles também. Então, eles têm uma loja dentro de um shopping e às vezes dão oficinas
dependendo do material que eles vão explorar na vez, me chamam. E é bem basiquinha para criança pequena mesmo. Às vezes em eventos. Já fui a muito evento de Olimpíada, Bienal. Bienal, essas coisas eu tô sempre com eles. Às vezes é construção de fanzine. É bem gostoso. As estampas também são gostosas. Tem umas de fazer. aqui. Tem. Mostra para eles. Deixa eu ver. Essa foi bem desenhadinha. É porque você também faz estampa. Deixa eu ver se dá para chegar bem perto. Isso linda. é todo de aquarela com lápis de cor. E aí eu fico desenhando horas, e aí depois monto a estampa. É bem gostoso. Mas essas estampas você faz para onde, Cris? Essas estampas são para onde? Essas aqui foram para Natal. Era uma marca que eu trabalhava direto, que ficava em Natal. As meninas fecharam a fábrica na pandemia. Então, meus clientes ficam... eu brinco que fica tudo no Nordeste. Então, tem essas meninas de Natal. Não, mas tem no alfabeto aqui. Alfabeto é Brasil todo. Mas comecei com as meninas de Natal, depois teve Recife, Bahia, e a última estampa que eu lancei agora foi para Alfabeto, uma marca infantil. Que aí a Alfabeto distribui Brasil todo. Mas é muito gostoso, adoro fazer. E como é que... você tem algum sonho de ilustrar alguma coisa específica, de fazer uma ilustração específica, Cris? Você já pensou nisso? Não, nunca parei para pensar. Acho que é tanto trabalho que não dá nem para parar para pensar. Às vezes eu estou ilustrando, desenhando para mim mesmo, enquanto a gente está vendo um filme ou alguma coisa. Alex fala assim, para onde é essa ilustração? Eu falo assim, não, é para mim mesmo. E o resto, não está fazendo por quê? Não, porque ela fala assim, olha, tem esse teu texto que eu quero ilustrar. Eu falei, então ilustra. Mas às vezes a gente precisa de um respiro. Eu preciso desenhar para mim, fazer cafuné na minha cabeça. Sim. Verdade. Aí está indo. E você, Alex, tem alguma história que você, assim, quer muito escrever e que você ainda não conseguiu escrever? Bem, todas. Não, assim, eu tenho uma lista de ideias que eu gostaria um dia de chegar e escrever boa parte delas. Mas é porque você ter uma ideia, às vezes, não é suficiente. Você tem que ter o desenvolvimento daquela ideia, tem que estar pronto também, né? Então, às vezes, a ideia é boa, você às vezes parte de um título que você acha que é interessante, às vezes um nome, uma frase, isso tudo pode puxar a história. Mas às vezes não puxa. Então, às vezes está lá e você sabe que dali vai ser uma coisa legal, mas você não sabe ainda o que... Aí um dia, tomando banho, o negócio vem. Olha, e se eu fizer isso? E aí sim, aí a história sai toda vez de uma vez só. Pá! Mas enquanto isso, eu fico só com as ideias lá, de vez quando mastigo elas. Ruminando, né? Então, como é que as vacas fazem que ficam ruminando? Ruminando. Ruminando, isso aí. Eu fico ruminando as ideias, né? Até que elas se desenvolvam. Olha, gente, a gente está entrando nos minutinhos finais, então, assim, para a gente não ser cortado, eu queria passar a palavra para vocês, né? Para vocês falarem, se despedirem, fazerem suas considerações finais. E agradecer em nome da professora Regina Michele, do nosso projeto, né, Encontro com o Autor, que agora está, né, nesse período, está online, né? E agradecer a disposição de vocês de conversar com a gente. E passo a palavra para vocês, o que vocês gostariam de falar, enfim. Vocês são uns fofos, eu estou achando muito legal, deve ser, assim, muito engraçado ver vocês trabalhando. Agora é com vocês. Muito obrigada, adorei. Foi muito gostoso ter essa conversa aqui com você. É bom trabalhar com esse cara, a vida tá boa, a pandemia eu acho que não tem nos afetado tanto assim, porque nossa rotina já era mais ou menos essa mesmo, a gente fica em casa
trabalhando. O que está sendo ótimo é ter os filhos em volta também. Porque senão eles estavam na rua. Pois é. Então a gente tem assistido muita série, muito juntinho. Muita série, tem muito livro que eu estou lendo, muita coisa que estou fazendo muitos cursos. Desenhado muito. Coloquei os filhos para fazerem cursos também. Tá uma delícia, mas foi muito boa essa live. Amei a galera que estava junto também. Eu queria agradecer também a você, Cláudia, a Regina Michele, Flavinha, o pessoal todo da Enlige, todo o meu amor para vocês. E dizer que está sendo ótimo ver essas lives do Enlige, estou aprendendo muito com as pessoas, é uma turma muito bacana, eu me senti bem com o grupo, desde que eu cheguei no grupo, fui muito bem recebido, é um grupo show, inteligente, a galera interessada, inteligente, que debate, que discute, isso é tudo muito bom. É o que eu esperava da UERJ e desse grupo quando eu entrei. Bem, é isso. Agradecer a todo mundo que esteve presente, fez as perguntas. Infelizmente não consegui ler tudo. Mas uma outra coisa aí a gente conseguiu acessar. Deu quase todas para vocês. Então, se vocês precisarem de mais alguma coisa, vocês sabem que a gente está aqui disponível para o que precisar. Muitos beijos. Acho que está travando. Também adorei. Não ouvi, travou um pouquinho. Eu não sei se é a nossa conexão. Está começando tá começando a falhar a transmissão. Mas eu também adorei. Deixa o site de vocês para quem quiser. Fala do site de vocês. O meu não é fácil, não, mas o meu é crisalhadef.com, meu site. alexandredecastrogomez.com. Isso aí. Mais um encontro com o autor, né? Com a Alex e a Cris. Muito obrigada a você. Obrigada, Cláudia. Obrigado, Cláudia. Valeu, Enlige. Regina, beijo grande. Flavinha, todo mundo. Tino, Lena, eu não vi todos os nomes, mas beijos para vocês. Obrigada a todos que participaram. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Vai lá ao vivo, hein, Cris? Vou aonde? Vai na UERJ. Vou. Próxima. Eu posso fazer uma propagandazinha? Pode dar tempo ainda? Pode, amanhã vai ter uma live, parcerias literárias, que eu organizo com o Luiz Antônio Aguiar. Seremos 8 autores na live. Então tá eu, Cris, Léo Cunha, Luiz Antônio, Rogério Andrade Barbosa, Thiago Melo de Andrade, Tânia Martinelli e Flavinha Cortes. Estaremos lá conversando sobre literatura. Vai ser pelo Zoom. Então tem que pegar convite. Então, tem que pedir o convite para o Luiz Antônio. Então, mas eu botei os banners tanto aqui no meu Instagram quanto no meu Facebook. E quem quiser, que horas vai ser? É só pedir. Que horas vai ser? Vai ser às 4 da tarde de amanhã. Eu vou tentar, eu estou no trabalho, eu vou tentar. Não a gente vai tentar gravar, mas eu não sei como é que faz isso no Zoom, mas a gente vai tentar gravar. Então, quem quiser assistir, é só mandar lá. Mas são 2 horas. Das 2 às 6. Mas eu estou no trabalho. Às vezes eu fico assim, clandestinamente. Se der. Tá certo, então. Então, beijo. Obrigado. A professora já gostou, já aprovou o meu convite que eu fiz aqui sem ela saber. Ela já adorou que você vai estar lá, tá bom? Legal. Vou sim. Valeu, gente. Obrigado. Beijo, gente. Beijão. Outro. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Obrigada. E agora tem que sair. Como é que sai?